O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais, mas, porque vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas, se eu me for, eu vô-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque eu vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, precisamos viver sob o impulso do Espírito Santo de Deus. Precisamos viver esse Espírito Divino para vivermos nossa serenidade e a nossa paz de modo pleno na presença do Senhor. Estamos nos aproximando, meus irmãos, logo da nossa festa, da festa mais importante da igreja, que é uma das festas mais lindas da igreja, que é o Pentecostes. Que este evangelho que nós continuamos a ler, que fala sobre esse discurso de despedida de Jesus. Ele vai dizer: agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Jesus anuncia aos discípulos que sua morte está iminente. E é claro que os discípulos passarão por uma dor, por um sofrimento profundo. Mas o Espírito Santo ele vem reavivar a chama no coração de Jesus, para Jesus morrer em Deus, vivendo a sua vontade. Não é o fim, mas quando nós vivemos na vontade de Deus, tudo se transforma. Quando nós vivemos na presença do Senhor, tudo é novamente reconstruído. Hoje, Jesus fala dessa morte, dessa ida para o Pai, e Ele promete para nós o que este Espírito Santo, de força, de luz, de paz, de coragem, um Espírito que dá um enfrentamento diante das realidades da nossa vida. Este Espírito Santo, ele vem saciar a nossa sede de paz. Ele vem preencher o nosso coração com a verdadeira paz. Os discípulos que viverem sob a ação do testemunho do Senhor, plenos do Espírito Santo de Deus, somente vivendo na presença do Senhor, é que os discípulos entenderão quem é Jesus, o que é a missão que devem viver. Quem viver sob a força do Espírito será capaz de ser um anunciador profundo da morte. Hoje nós precisamos pensar, baseado até nas palavras que nós vivemos no último domingo. Precisamos estar, de uma certa forma bem profunda, nós precisamos estar unidos profundamente ao Senhor. Viver no amor, unidos como o ramo e o tronco da videira, nós devemos estar plenamente ligados ao Senhor. E o Espírito Santo é que vem nos curar, é o Espírito Santo que vem nos libertar diante das nossas angústias. Quando Jesus fala: é bom que eu parta, mas virá até vós o defensor. A forma de nós permanecermos em Deus e cheios de Deus é vivermos sob a ação do Espírito Santo do Senhor. Esse Espírito que vem nos defender diante das dificuldades da vida. Esse Espírito que vem impulsionar o nosso coração. Portanto, meus irmãos, peçamos a Deus a graça de que o Espírito Santo venha prescrutar os nossos corações, encher os nossos corações da devida alegria. Os que confiam em Deus compreenderão a verdade, e os que são fiéis habitarão com Ele no amor. Está lá no livro da sabedoria. Que nós vivamos o amor e a plenitude do Espírito em cada um de nós. Que o Espírito Santo de Deus suscite homens
particularmente sensíveis aos valores do Evangelho. Que o Espírito Santo de Deus nos provoque uma busca constante da Eucaristia, porque ela nos capacita a vivermos ativamente a palavra do Senhor. Que desça sobre nós a força do Espírito Santo de Deus e que desça sobre você e sua família a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, venha sobre nós.